Essa talvez seja a primeira vez que tu está vendo a ficha desse sistema. Ela é composta por não somente uma página, mas duas. Aqui, ó, termina a página, começa outra. 3, 4. Sim, são muitas páginas. 5. 5 páginas. Não que todo mundo precise usar todas as páginas, mas essas páginas vão servir realmente para isso, para tu anotar as coisas que tu tá fazendo. Tem um diário de viagem do teu personagem. Afinal de contas, o jogador vai acabar anotando essas coisas de forma espalhada, e aqui tá todo o espaço que ele precisa para anotar algumas coisas pertinentes. Claro que ele ainda vai anotar muita coisa espalhada, mas tem muito espaço aqui para ele anotar o que é pertinente a regras do sistema em si. A ideia do sistema não é ser simples, não é ser para o jogador novato, é para ser um sistema mesmo complexo, com muitas coisas para o jogador poder buildar o personagem dele, por assim dizer. E aqui nós vemos os atributos, alguma coisa que eu já mexi, então essa aqui não é mais a versão atual. Muitas coisas aqui foram alteradas, então dentro não precisa me julgar dizendo, eu acho que inteligência não sei o que, eu acho que concentração não sei o que lá, porque nada aqui é mais como está nesse momento. Mas só pra dar uma explicaçãozinha rápida. Nome, jogador, todo mundo sabe. Raça é a raça que o personagem é. Cultura é o local de onde vem essa raça. Afinal de contas, humanos que nascem no norte dos Estados Unidos são diferentes de humanos que nascem no sul da China. Então, muito por conta disso, a cultura vai influenciar tanto nas habilidades, nas capacidades, nas vantagens e desvantagens que cada personagem terá. E isso não somente para os humanos, obviamente, né? Para qualquer outra raça. Crença é basicamente a religião, não necessariamente sendo uma religião, mas podendo ser sim aquilo que ele acredita, o lema de vida, o modo ninja dele, o jeito ninja de ser. Classe e modificador. Algumas classes são profissões e tal, e elas têm algumas vertentes. Por exemplo, o bardo ele não precisa ser só um músico, ele pode ser um músico e também um guerreiro. Assim como o guerreiro pode ser músico também. Então, entendam que, de certa forma, o sistema multiclasse já está presente desde o começo, porque algumas coisas são o que é a profissão dele, o que faz ele ser quem ele é, e outras coisas são aquilo que faz ele ser diferente daqueles que são a mesma coisa que ele. Depois, o objetivo, que nada mais é do que uma grande missão desse personagem aqui. E agora vamos para o que faz esse sistema ser diferente dos outros. Primeiro que cada pontinho de cada um dos atributos é moldado com base na experiência individual daquele atributo. Então não existe uma experiência para o todo, e sim para o micro, para aquele pontinho, para aquele atributo, aquele parâmetro em específico. Esse espaço aqui, ó, que vocês podem ver, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Esse espaço aqui é reservado para esse número. Se eu não tiver enganado, o valor é 25, então ele tem que ter 25 pontos para ganhar o nível 1, 50 pontos para o 2, 75 para o 3, algo por aí. Além disso, esses pontos de XP aqui, eles não vão ser usados só para isso. Cada um desses atributos aqui tem uma gama de poderes, de qualidades, eu não lembro qual nome eu coloquei, de habilidades, de modificadores, de traços, que são comprados para serem utilizados com base na pontuação que tu tem atual. Digamos que tu tenha 3 de força, tu pode, a partir daquele momento, selecionar a partir de uma lista que vai do nível 1 a 3, aquelas habilidades que tu pode adicionar dentro do teu atributo força. Por exemplo, usar uma arma sem precisar usar as duas mãos, ter facilidade para arrombar portas usando a força. Quando tu vai fazer uma intimidação, ao invés de usar a intimidação, tu usar a própria força. E por aí vai. São habilidades que modificam e melhoram os atributos dentro ali de cada um deles, né, como referência. Esse sistema só existe aqui. Aqui nós temos as especializações, que nada mais são que as perícias. E mentira, aqui também tem essas habilidades. Então, por exemplo, tu vai ter 3 de animais, significa que tu tem ali a capacidade de interagir com animais com aquela pontuação. Mas aí dentro desses 3 de animais, tu pode ter uma especialização em domesticar, talvez uma habilidade tão grande que tu consiga ter facilidade de lidar com animais selvagens, entre outras coisas. Então, entendemos que esse parâmetro força, destreza, por aí vai, não se limita ao que vocês estão vendo aqui. E a XP que o personagem vai ganhar, ela vai poder ser utilizada tanto para subir um nível desse parâmetro, quanto para fazer com que esse parâmetro aqui tenha novas habilidades, novas capacidades. É um pontinho para ser usado numa lojinha
do parâmetro. Cada um deles vai ter uma quantidade até que bem interessante dessas capacidades aí que eu estou mencionando. Aqui são os poderes, é aquilo que faz o jogador, o personagem aqui ser único. Eles são originários tanto da classe quanto da raça e podem também ser aí comprados ao longo do jogo, aprendidos e por aí vai. E esses poderes aqui estão muito ligados ao outro sistema de XP que o nosso sistema aqui disponibiliza, que são as missões. Missões nada mais são do que quests, aquelas quests igual no jogo, sabe? Por exemplo, a tua missão é aprender a fazer, sei lá, cerâmica. Tu pode colocar aqui que a missão é treinar por tantas horas. E a partir do momento que o jogador treine por tantas horas, ele vai ganhar um número X de dados para aprender a fazer cerâmica. A missão pode ser caçar alguém, sei lá. Ó, tu pegou um quadro de aviso para caçar um pirata. Beleza, tá aqui a tua missão e o prêmio vai ser com XP. Essas missões aqui não são missões que darão moedas, que darão itens físicos. São todas missões que darão algum parâmetro dentro da ficha, podendo ser uma habilidade ou alguma outra coisa. Sendo que os poderes em especial possuem dentro da descrição de cada um deles quais são as missões disponíveis que tu pode fazer para ir melhorando eles. E assim tu vai podendo melhorar o adaptável, o sociável, o combatente, por aí vai. Essa aqui é a base do sistema de XP. Agora, indo um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver aqui mais algumas perícias, muitas perícias, já está tudo diferente, tá? Nós temos aqui vantagens e desvantagens, que podem ser melhoradas também através de missões, ou podem ser pioradas, entre aspas, né? Tu pode, em algumas desvantagens aqui, gastar, aprender no caso, para se livrar delas. Como esse personagem aqui é preconceituoso, ele pode ir fazendo um exercício para deixar de ser preconceituoso e anular a desvantagem. Acontece que desvantagens podem ser ganhas também ao longo do jogo, então o jogador nunca vai ficar 100% aqui com nenhuma desvantagem, né? Ele pode ir adquirindo outras desvantagens relacionadas a diversos fatores ali dentro da gameplay. Manobras era o nome anterior. Eu sei que eu modifiquei isso aqui, mas eu não lembro qual nome eu coloquei. As manobras nada mais são do que aquelas habilidades que tu compra dentro dos parâmetros. Por exemplo, arrombar portas é um parâmetro de força. O personagem pode usar a força para arrombar portas. Empunhadura forte permite que ele use armas mais pesadas, também graças à força. Acrobacia, graças à destreza, ele pode executar algumas acrobacias que facilitam os ataques dele. Concentração permite que ele torre um turno para poder melhorar ali a precisão dos ataques e tal, fazendo com que ele acabe conseguindo realizar coisas mais fáceis. Então, aqui tem notas, né? Aqui uma pequena explicação, ó, do que ele tem com base nos atributos dele, alguns detalhes de ficha. Posses, que nada mais é do que o inventário que não está com ele. Vocês puderam ver lá em cima que tem um inventário. Aqui tem as posses, que é o inventário que está em algum outro lugar, ó. Aqui tu vai colocar o local. E aqui propriedades, ó. Reparem que aqui tem o ID da propriedade. Então 1, 2, 3 e aqui tu vai colocar local 1, 2, 3 se tiver dentro de uma das suas propriedades. Propriedades é casa mesmo, é uma residência, é, sei lá, uma carruagem, um baú mesmo que seja, ou talvez um quarto que tu comprou em algum lugar. E aí tu vai saber aqui quanto ele te gera de renda, quanto é o custo, qual o tipo, entre outras coisas. Companheiros são aqueles animais, criaturas ou mesmo evocações que vão te ajudar no combate, entre outras coisas. Aqui temos os contatos, que é uma lista de amigos. É uma lista de pessoas que o jogador pode contar. E nesse caso aqui, o jogador vai poder colocar NPCs que ele vai conhecendo ao longo da vida dele. E também existem as localidades, que são lugares específicos onde o personagem vai conseguir ganhar ou perder fama dependendo das coisas que ele fizer. E dependendo do nível da fama, vai ser influenciado com as pessoas que moram ali naquele lugar. Mais um espacinho para notas, mais manobras aqui, uma ficha quase completa de manobras, ó. E aqui livros e aulas, porque o jogador pode ganhar XP não somente com livros, mas também aprendendo com outros personagens, outros NPCs. Então aqui vem o título, né, seja do livro ou da aula, e ele vai ganhando pontinhos e vai preenchendo aqui até concluir. Sendo que cada livro e cada aula possui uma necessidade específica de pontinhos a serem distribuídos aqui. Talvez tu precise preencher isso aqui tudo 2 vezes, talvez só uma, talvez só metade, vai depender do que tu tá executando. E aí vai ficar um registro aqui, um log, por assim dizer, do que tu aprendeu, de que tu estudou ao longo do tempo.
Domínios pode ser utilizado tanto para itens que tu fabrica, ações que tu executa, pode ser usado também para alguma habilidade muito específica, ou também para aquele monstro que tu tem matado com frequência e que tu agora tá aprendendo como atacar os pontos fracos dele, por aí vai. Então aqui tu vai ganhando domínio sobre as coisas que tu faz. Medos, obviamente, são os medos. Mas isso aqui, disso aqui, o que eu vou levar para a versão final por enquanto é livros e aulas, tá? Domínio e medos aqui já tá um pouquinho diferente lá. E por fim, nós temos aqui uma ficha extra de treinamento. Caso tu não queira anotar lá do lado do parâmetro, tu pode botar aqui força, quanto XP e qual é a meta para aumentar. Ponto, vai preenchendo. É uma ficha bem vasta, né? E esse tipo de ficha aqui, ela vai servir para o jogador daqui a pouco, terminou de preencher ela, pega uma outra, dependendo do tamanho da campanha, né? E aqui temos manobras, que nada mais são do que técnicas, magias, que são também as manobras, mas através de poderes mágicos, e mais domínios aqui para o jogador colocar monstros que ele derrotou e coisas assim. Essa aqui é a ficha, esse é o sistema de XP. O RPG se chama Omega System, e ele, por enquanto, tem muitas coisas diferentes dos RPGs que a gente costuma jogar, né? Comparando principalmente com D&D aí. E que com certeza vai fazer com que ele fique diferentão. Eu não sei se essa complexidade vai afastar ou vai aproximar os jogadores, mas por enquanto nós temos uma estrutura que está sendo moldada conforme eu vou encontrando maneiras de melhorar ele. Tem muito mais coisas para falar aqui, mas eu acho que o foco principal desse sistema como um todo é essa diversidade de coisas que tu pode adicionar na tua ficha, modificar e o quanto tu pode criar um log, um histórico do teu personagem ao longo da campanha. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que com esses vídeos, que eu pretendo trazer mais alguns, falando do lore, falando de outras coisas aqui do RPG, eu consiga me motivar a produzir pelo menos um pouquinho por semana sobre o RPG. Só de falar aqui da ficha com vocês, eu já tive novas ideias e eu acho que essa é uma forma de ir aprendendo novas coisas daquilo que a gente está fazendo. Então, muito obrigado, um bom RPG para todos e comenta aqui embaixo o que, que tu achou de todo esse sistema aqui, de tudo que eu te mostrei. Eu acho que vai ser bacana ir desenvolvendo parâmetro por parâmetro, ao invés de pegar aqueles pontos, juntar eles e escolher qual atributo vai subir, ou ganhar um nível e depois de tantos níveis subir um atributo, ganhar poderzinho e ir lá escolher um, dois na lista e já era. Aqui vai ter bastante diversidade e micro lojinhas dentro de tudo aquilo que tu vai melhorando. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e fui!